Alô você, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Eu sou o professor Luciano Pimenta Valadares e vou estar nessa série aqui, inédita no meu canal, tá? Sobre direito administrativo. Bom, e hoje eu vou começar logo pelo início, é óbvio, né? Então, falar com vocês sobre os significados da palavra direito. Importante para a gente compreender todo o restante que vem na série aí que eu estou trazendo aqui para vocês, justamente para que a gente possa entender claramente como é que isso funciona. Bom, vamos lá então. Vamos falar então primeiro aí da introdução. Então, entender o significado da palavra direito é essencial para a construção empírica e jurídica da ciência jurídica, bem como da sociedade em geral, pois, considerando que a expressão direito é polissêmica, ou seja, possui diversos significados, permite ao indivíduo, a partir da soma dos elementos, criar, recriar e perceber o direito a partir de diversos ângulos. Né? E aí, aquela história, onde começa o direito de um, termina o do outro. Então, tem vários ângulos aí que vale a pena a gente estar aí falando. Bom, noções preliminares, então, definição. Então, entender o que é direito e a sua implicação para a organização social é crucial para o bem-estar social da sociedade e de um Estado de direito, especialmente porque a palavra direito é uma experiência polissêmica. Então, as definições da palavra direito são lógicas ou reais, então responsável por determinar o cerne do direito, destacando suas notas básicas do ponto de vista da definição real, ou lógica para Paulo Nader. Então, o direito é um conjunto de normas de conduta social imposto coercivamente pelo Estado para a realização da segurança segundo os critérios da justiça. Outra definição para a palavra direito, ela pode ser nominal. Então, responsável por expressar o significado da palavra de acordo com o nome do elemento. Divide-se em etimológicas ou semânticas. Então, a gente tem aí o seguinte, né? Segundo Nelson Palaia, o direito é como um complexo orgânico do qual derivam todas as normas e obrigações para serem cumpridas pelos homens, compondo um conjunto de deveres aos quais não podem fugir sem que sintam a ação coercitiva da força social organizada. Então, a direito é como um complexo orgânico do qual derivam todas as normas e obrigações para serem cumpridas por nós. Então, o Estado de Direito é justamente isso aí, a gente cumprir todas as obrigações e normas que são estabelecidas. Bom, classificações do direito. Então, ao tratar sobre o significado do direito e do direito como ciência jurídica, é fundamental conhecer como é classificado doutrinamente o direito. E aí a gente tem alguns destaques a falar nesse sentido. Então, quais são os destaques? Primeiro, existe o direito natural, ou seja, o direito natural nada mais é do que um conjunto de máximas fundamentadas na equidade, na justiça e no sentido comum determinado pelo legislador, bem como das exigências provenientes da natureza biológica, racional e social do homem. Então, né, nada mais é do que um conjunto de máximas fundamentadas na equidade, ou seja, na igualdade, na justiça e no sentido comum determinado pelo legislador. Existe o direito positivo, então são regras ou normas jurídicas vigentes em um lugar e em uma época determinada. Então, a gente já tem, né, regras ou normas jurídicas vigentes em um lugar e época determinada. Direito objetivo, então a gente tem que é o conjunto de normas imperativo-atributivas, ou seja, regras que outorgam faculdades ao mesmo tempo que impõem deveres cuja proteção interessa ao homem. Em suma, o direito objetivo é aquele expresso nas leis e nas normas que emanam do poder público. Então, todo direito, todos aqueles deveres, todas as leis são direitos objetivos. Mas a gente também tem direito subjetivo. Então, é o conjunto de faculdades jurídicas
concedidas aos indivíduos para atuarem segundo a lei, para que assim possam realizar de modo lícito determinados atos em satisfação de seus próprios interesses. Temos o direito público, é o conjunto de normas jurídicas responsável por regular as relações do Estado como ente soberano com os cidadãos com outros estados. Temos também o direito privativo, é o conjunto de disposições jurídicas responsável por regular as relações dos particulares entre si e do Estado, quando este atua no plano de igualdade com os particulares. Muito bem. Então, temos aí a classificação, os destaques, né, dos direitos. E nós temos também os ramos ao qual o direito aí é atribuído. Então, a gente tem aí o direito público, direito privado e o direito difuso, interno e externo. Então, a gente pode ver, tem o direito público constitucional, administrativo, penal, processo civil e processo penal, internacional público, tributário, finanças, eleitoral e militar. No direito privado, nós temos aí o direito civil e comercial ou empresarial. E direito difuso, tem o direito social, direito do trabalho, direito agrário, direito do consumidor, direito previdenciário, direito ambiental, internacional privado e alguns outros que, porventura, possam surgir aí a qualquer momento. Bacana? Então, agora que a gente já sabe quais os ramos que eles podem ser atribuídos, né, tanto público, privativo ou os dois, privado, né, ou os dois, agora chegou a hora da gente falar, então, sobre as fontes do direito. Então, seguindo o estudo do direito, a doutrina jurídica, ainda que não seja unissona quanto ao rol das fontes do direito, destacada as suas posições de quais seriam consideradas fontes dos direitos. Nesse sentido, destacamos o posicionamento de Paulo Nader, Diógenes Madel e Miguel Reale. Então eles trazem o seguinte: para Paulo Nader, são 3 as fontes do direito. Uma já até apareceu aí, não devia, né, para aquele mistério, mas enfim, né, gente, apareceu. Fontes históricas. Então, documentos históricos que fazem referência ao direito. Para Paulo Nader, 2016, as fontes históricas do direito indicam a gênese das modernas instituições jurídicas, a época, o local e as razões que determinaram a sua formação. Já as fontes materiais são aquelas que determinam a matéria dos preceitos jurídicos com o objetivo de aperfeiçoá-los. De acordo com Paulo Nader, 2016, as fontes materiais são constituídas pelos fatos sociais e pelos problemas que emergem na sociedade e que são condicionadas pelos chamados fatores de direito, como a moral, a economia, a geografia, entre outros. As fontes materiais dividem-se entre diretas, representadas pelos órgãos elaboradores do direito positivo, e indiretas, identificadas como os fatores jurídicos. Ainda tem as fontes formais. Então, são os procedimentos mediante os quais se chegou à criação da norma jurídica. Para Paulo Nader, as fontes formais nada mais são do que meios de expressão do direito e as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam, tornam-se conhecidas. Bom, então já falamos aí para Paulo Nader, mas tem aí também para Miguel Reale. Então, para ele, as fontes do direito são direito legal, resultante do poder estatal do legislador, fonte consuetunária, expressão do poder social inerente à coletiva, fonte jurisdicional, o que se vincula ao poder judiciário, fonte negocial, ligada ao poder que tem a vontade humana de instaurar vínculos do pactuado com outrem. Os atos negociais seriam fontes de normas individuais vinculantes para as partes. Bom, e aí a gente tem também outras fontes do direito. Então a gente tem aí a legislação. Então a legislação é a fonte primordial do direito, Constituição Federal,
de 1988, no nosso caso no Brasil, e não deve ser confundida com a lei que, segundo determinados autores, somente deve ser entendida como fonte do direito se for constitutiva de direito, isto é, quando introduz algo novo no sistema jurídico vigente. Costumes. Os costumes são as normas de condutas sociais que, devido à sua repetição ao longo do tempo, tornam-se obrigatórias para a sociedade. Outra questão, jurisprudência. A jurisprudência é o conjunto dos princípios e doutrinas contidos nas decisões reiteradas interpretadoras do direito vigente. Temos ainda a doutrina. A doutrina incorpora os direitos de caráter científico realizados pelos juristas acerca do direito, com o fim puramente teórico de sistematização dos seus preceitos, com a finalidade de interpretar suas normas e sinalizar as regras de aplicação, ou seja, a literatura jurídica. Temos ainda os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são enunciações normativas responsáveis por orientar a compreensão do ordenamento jurídico. E aí uma outra coisa que a gente trata também dentro das fontes do direito, né? Lembrando aqui que nós estamos falando só do significado das palavras que a gente vai tratar ao longo dessa série aqui. Temos aí também o direito e justiça. Então, a função do direito é assegurar a ordem e uma convivência social pacífica. Nesse sentido, o direito e a justiça se relacionam, pois justiça nada mais é do que a finalidade buscada pelo direito. Mas a justiça significa conceder a cada pessoa o que lhe corresponde. Para isso, é importante haver normas jurídicas que regulem a conduta do indivíduo, pois a justiça busca ajustar a liberdade e a igualdade. Então, para os jusnaturalistas, o direito e a justiça estão intimamente ligados, pois, segundo essa corrente, o direito deve buscar justiça e, em comum, dar a cada o que lhe corresponde. Já os positivistas identificam o natural ao empírico e deduzem o âmbito do racional aos dados físicos, pois negam conhecer, de modo racional, o bom ou o justo. Em consequência de tal pensamento, o direito não atua em razão da ética, mas mediante a força. O direito obriga. Assim, segundo o pensamento positivista, para aplicar o direito não é necessário ser justo, apenas formal e válido, ou seja, cumprir a lei, o que determina a lei. Bom, em verdade, o direito não é somente a justiça, mas sem a justiça não há o direito. Bom, então essa aqui foi a nossa primeira aula, tá? Só para a gente entender aí os significados da palavra direito, né? Aqui é o conhecer da coisa, então é importante porque esses termos serão amplamente usados ao longo dessa série aqui. Espero que você goste, espero que tenha gostado do primeiro vídeo. Não deixe de ver os próximos. Lembrando, é sempre bom lembrar, dá o seu like lá se gostou, comenta se não gostou, comenta se gostou também e não deixe de se inscrever no canal para você poder aprender um pouquinho mais. Fica aqui o abraço do professor Luciano, meu até logo, tchau, tchau!